3 da matina. Eu estava indo, lindo e belo, tirar minha naninha, terminando os trabalhos. E aí me chega esta informação aqui que o Renato pediu o boné no Flamengo, entregou o cargo para a diretoria e eu vou comentar sobre isso, porque é até estranho. Eu tenho um ponto para defender. A diretoria do Flamengo não quis que ele entregasse o cargo, né? Demover da ideia, falou que tem confiança nele. E ele segue, por enquanto, no comando do Flamengo. Vamos lá. O Renato tem 4 derrotas no Flamengo. 4. Algumas delas bem importantes. Acho que é a terceira como mandante. Essa contra o Atlético Paranaense é bem impactante, realmente. O time não produziu o que se esperava e perdeu, né? Perdeu um jogo para um time que, dentro da sua tática, se postou melhor e conseguiu um grande resultado, 3-0 em cima do melhor time do Brasil. Sim, o Flamengo tem o melhor time do Brasil. É uma vitória muito importante, tá? Beleza. Antes de tudo, eu quero pedir o seu like, é muito importante. E se inscreve no meu canal do Santos lá, ou vem pro Peixão, com o Edu Futirinhas. O link está aqui na descrição, segue lá, que tá, ó, mamãozinho, tá uma delícia, tá certo? Bom, minha opinião sobre o Flamengo, sobre o Renato do Flamengo, já foi dada alguns vídeos atrás, mas eu vou repetir um pedaço. Eu acho que o Renato é um bom técnico, sim, tá? O Renato conseguiu, no começo de trabalho no Flamengo, resultados que ninguém estava esperando pelo próprio desempenho que o Flamengo estava tendo com o Rogério Ceni. O Renato assume o time, consegue resultados muito expressivos, tem quase 70 gols em 29 partidas, é muita coisa, tá? O número de gols levados do Flamengo nesse período é menor, mas nas últimas 4 partidas o Flamengo não vem jogando nada bem. Uma delas contra o Atlético Paranaense, inclusive. Isso diminui o trabalho dele no clube? Não. Uma coisa que incomoda realmente é a insistência em alguns nomes. E no vídeo da eliminação eu falei, no Isla, no Diego. E a torcida do Flamengo, pelo que eu venho acompanhando, também reclama muito disso. Isso descredibiliza o trabalho total dele? Não. O que eu acho muito estranho é como ele sentiu essa derrota. Isso é muito estranho, porque perder faz parte do jogo, gente. É uma semifinal de Copa do Brasil. Tudo bem que você é o favorito. Tudo bem que a tendência natural é que o seu clube, né, mais para ser mais forte, seu time ser mais forte, é que você ganhe. Mas o futebol tem disso. Às vezes não é o mais forte que ganha. E hoje foi um exemplo disso. O time que venceu jogou melhor e pareceu melhor do que o time que realmente é, que é o Flamengo. Entendeu? Mas acho muito estranho o quanto ele sentiu essa derrota. Eu acho que o grito de Mister durante o jogo, perto do final, quando já estava 2-0, depois de tomar o terceiro, então foi maior ainda. E as cobranças da torcida no estádio, eu acho que mexeram muito com o brilho do Renato. O Renato é um ex-jogador que sempre gostou dessa provocação, sempre jogou com isso, né? Tem jogadores que têm esse perfil. O Renato é um deles, o Edmundo era outro, o Romário era outro, o Neymar é um desse tipo de jogador que, provocado, ele tem combustível para conseguir jogar melhor. Como técnico, eu achei muito estranho, porque o perfil do Renato sempre foi esse cara de aceitar muito bem a crítica, né? Bater no peito a crítica e melhorar depois disso, né? Tentar mostrar resultado depois disso. As falas dele depois do jogo, eu não concordo, né? Ele, em último momento, ele deu crédito para a vitória do Atlético. Foi muito mais, a gente perdeu, a gente criou inúmeras chances, etc. Cara, quando é um placar tão elástico quanto esse, foi 3-0, você tem que reconhecer o mérito do time adversário. Faz parte da derrota aceitar que o outro time foi superior. Dentro da proposta de jogo que o Atlético colocou contra o Flamengo, o Atlético foi superior. E conseguiu. Em todas as bolas que foram na direção do gol, entraram. Falha do goleiro, falha da marcação, mas mérito do outro time também. Não foi jogar contra ninguém. Foi uma semifinal. É um jogo importante pro outro também. Né? E não é a primeira vez que o Atlético elimina o Flamengo. Então já é um time que sabe enfrentar o Flamengo em algumas vezes. E consegue boas vitórias. De novo na Copa do Brasil. De novo finalista. Da outra vez foi inclusive campeão. Dessa vez enfrenta como franco atirador o time que é o favorito agora, que é o Galo.
mas o Atlético tem muito mérito nisso. Mas eu continuo voltando na parte do achar muito estranho. Pra mim, na hora que vem essa derrota, bom, veio muita crítica. Falei, pô, o perfil do Renato ele vai matar no peito, vai assumir a bronca e beleza, daqui pra frente ele vai tentar provar o contrário. E esse baque que ele sentiu me soou muito estranho, porque não é um cara que tem esse perfil. Até a Carol, a filha dele, foi na rede social falando que a torcida tá jogando contra o time, que é contra tudo e contra todos. Assim, ela foi uma fala extremamente infeliz, cara. Não tem torcedor de clube nenhum, inclusive do Flamengo, que vai torcer contra o time. É lógico que alguns torcedores têm esse perfil muito mais crítico, que sim, alguns torcedores pegam demasiadamente no pé do trabalho do técnico, mas não quer dizer que eles estão errados, é só um ponto de vista. E não quer dizer que é a grande maioria. Muitos consideram o Renato só um treineiro, um cara que é motivador, mas que não tem trabalho tático. Hoje foi um tipo de jogo que pareceu realmente isso. Ele foi botando o cara pra frente, né? Lógico, pelo que estava mostrando o jogo, tava 2-0 pro outro time e tal. Foi colocando caras pra frente, mas assim, às vezes, se você mexer algumas peças, você consegue, mesmo não sendo tão ofensivo, botando 15 atacantes, você consegue ser ofensivo. Eu lembro de um jogo, eu vou dar o exemplo do Santos porque é o que eu tô lembrando agora. Entre Santos e São Paulo, se eu não me engano, que o Santos não tava jogando bem, e o Muricy, que era o técnico, ele tira, se não me engano, o Zé Love e coloca um volante, ele adianta o Elano e o time melhora. E o time consegue vencer o jogo. Eu acho que acabou acho que 2 ou 3-0 pro Santos esse jogo, tava um 0-0 bem difícil de lidar e o Santos consegue vencer. Às vezes, se você mexer uma peça, mesmo recuando o time, você consegue abrir mais espaços. Eu acho que o Flamengo foi muito pobre de ideias hoje quando deixou o Bruno Henrique de centroavante para o Gabigol se movimentar. Quando tá mais que provado que o Gabigol o tempo inteiro se movimentando, né, longe da área, você tira muito do que ele tem de melhor, que é o poder de fogo, que é a finalização. Você deixa o Bruno Henrique enfiado lá, você tira o que ele tem de melhor, que é a velocidade, a jogada em arrancada, né, chegar como segundo homem. Não que os dois tenham que jogar preso lá na frente ou só o Gabigol preso lá na frente, mas o Gabigol é mais 9 do que o Bruno Henrique. Eu acho que isso foi uma pobreza de ideias do Renato, mas foi uma tentativa dele de surpreender o Atlético. Não conseguiu, tá? Também acho que ele errou na parte do Andreas Pereira. Eu acho que o Andreas Pereira ele trabalha muito melhor quando ele está de frente para outro time, né? Quando ele é o segundo homem ali do meio de campo para conseguir construir as jogadas. Ele do lado esquerdo ele não consegue atuar tão bem. Tanto que o segundo tempo do André foi muito melhor que o primeiro, porque ele voltou para a posição dele. O Michael foi para o lado esquerdo, o Andréas foi virar o meia central. E ali, na posição que o Gerson exercia, ali ele conseguiu realmente jogar melhor. E esse pedido, essa entrega de cargo, é sentir muito o baque de um time que estava muito bem até um mês atrás. Acontece, os times oscilam nas temporadas. Todos os times, a maioria dos times oscilam. O ano de 2019 foi um ano mágico, que tudo deu certo. Mas teve uma eliminação para o Atlético, inclusive, na Copa do Brasil. Mas no conjunto da obra, foram 8 meses magníficos, mágicos, que o Flamengo teve. É muito difícil, é uma coisa que acontece a cada 10, 20 anos. E não é só com o Flamengo, é com o futebol brasileiro, cara. Você vai pegar esse Flamengo de 2019, você vai lembrar antes desse. Que teve futebol tão vistoso aqui. Foi o Santos de 2010. Nem o de 2011, que foi campeão da Libertadores, foi tão bom quanto o de 2010, que teve 6 meses mágicos. Não foi o ano mágico. O Flamengo teve um período mágico também, um pouco maior que o do Santos de 2010. E aí você vai voltando, você vai lembrando do Palmeiras de 96. Você vai lembrando de alguns períodos que o time encaixa tudo e é mágico por um determinado período. É muito difícil disso acontecer. E o Renato fazia sim um bom trabalho. Mas o time está caindo agora. É um momento chave da temporada que o Flamengo tá numa descendente, o Palmeiras tá numa ascendente, tá? Mas o Palmeiras também está cheio de problemas e não é nenhum absurdo, cara. É um jogo franco, é uma final. A Recopa do Supercopa do Brasil foi assim. Foi um jogo aberto, franco e o Flamengo conseguiu ganhar ainda. Então, eu acho que existe muito desespero. Sim, existe uma cobrança grande, mas é time grande. Todo time grande tem uma cobrança muito forte. O Flamengo não foge disso. O Flamengo é uma cobrança gigantesca. Às vezes até mais do que parece que precisa. Mas um cara que já jogou no Flamengo, tem histórico no Flamengo como jogador,
foi ídolo do time como jogador, sentiu demais esse peso dessa derrota. E isso que mais me preocupa. Porque o cara entregou o cargo, quer dizer que ele já entregou os pontos. Talvez ele não veja saída no trabalho dele. A diretoria não aceitou porque acha que pode tirar alguma coisa ainda. Só que entregar o cargo é meio que você assumir que você já não consegue extrair de melhor coisas desse time. Talvez seja um momento muito mais chave agora. Se o Flamengo começar a piorar ainda mais daqui para frente, a resposta é que o Renato deveria sair. Não por causa da falta de capacidade dele, porque ele sentiu muito o baque dessa derrota. Essa derrota acabou sendo a mais importante do ano para o Flamengo, porque ela pode ser uma ruptura do que pode vir de bom ou do que pode vir de ruim daqui para frente. Mas eu quero saber sua opinião, tá certo? Diz aí nos comentários, vídeo de madrugada, filho, quase 4 horas da manhã eu tô soltando o vídeo aqui. Dá essa voz de confiança pra mim? Dá um like aí, pelo amor de Deus, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo e tchau.